Impactante. O que acontece quando o homem que tem tudo é forçado a assistir a mulher que ele descartou obter absolutamente tudo o que ele sempre quis? E mais, esta não é apenas uma história de término. É o relato de um desmoronamento espetacular, uma obra do karma servida em bandeja de prata. Ele levou a sua jovem amante ao restaurante mais exclusivo da cidade, um lugar desenhado para ostentar o seu sucesso e selar a sua vitória. Mas, por uma reviravolta do destino, encontrou a sua ex-esposa na mesa ao lado. Ela não estava chorando. Não estava sozinha. Estava radiante. E o que ele estava prestes a testemunhar não só arruinaria a sua noite, como faria em pedaços os alicerces do seu mundo arrogante. Continue lendo para descobrir uma história que prova que a melhor vingança é uma vida maravilhosamente vivida. O motor da Ferrari Portofino rugia com uma satisfação profunda e grave que Marco Torres sentia refletida no seu próprio peito. Ele olhou para a mulher ao seu lado, Sofia Azevedo, com o seu cabelo loiro prendendo o brilho neon das ruas do centro de São Paulo. Ela tinha 26 anos, uma década mais jovem que a sua ex-esposa, e uma ambição tão afiada e polida quanto as suas unhas de gel. Esta noite era uma celebração. Tinha completado exatamente 1 ano desde que o divórcio de Helena foi finalizado. 1 ano do que Marco considerava liberdade e sucesso sem adulteração. "Você tem certeza que conseguimos mesa no Atalaia?" perguntou Sofia, com a sua voz uma mistura treinada de espanto e direito. "Ouvi dizer que a lista de espera é de 6 meses. Marco sorriu, diminuindo a marcha com suavidade, enquanto virava para a rua cheia de manobristas. "Atalaia é para gente que faz as coisas acontecerem, Sofia. Nós somos gente que faz as coisas acontecerem." Ele tinha feito a reserva com a sua conta corporativa. Torres Capital. Um nome que abria portas e silenciava perguntas. Ele era sócio principal numa firma de capital privado, um tubarão numa cidade de tubarões. E saboreava o butim das suas conquistas. O Atalaia era o butim definitivo. Localizado no topo de um arranha-céus, os seus janelões do chão ao teto ofereciam uma vista quase divina das luzes da imensa cidade. Um tapete brilhante de almas sobre o qual ele sentia que se elevava. O divórcio tinha sido complicado, mas na sua mente, limpo. Ele tinha sido generoso, disse a si mesmo. Permitiu que Helena ficasse com o modesto apartamento na Muca que tinham comprado há 1 década, um lar que agora via como um monumento à mediocridade. Deu-lhe uma liquidação justa, suficiente para que vivesse confortavelmente, para que continuasse com os seus pequenos passatempos. Ele tinha a deixado. Tinha escolhido uma vida nova, uma vida melhor, um modelo melhorado. Sofia era essa melhoria. Era um troféu, um testemunho do seu status. Helena, em retrospectiva, tinha ficado confortável, previsível. Era o sedã sensato que se troca por um carro esportivo. Enquanto os guiavam para a sua mesa, um lugar privilegiado junto à janela, Marco sentiu uma onda de triunfo. O maître d', um homem de aspecto severo chamado Jean-Pierre, cumprimentou-o pelo nome. O ar era denso com o aroma a azeite de trufa e dinheiro silencioso. As conversas eram sussurradas, o tilintar dos talheres de prata, uma suave sinfonia da elite. "É perfeito, Marco", suspirou Sofia, com os olhos arregalados, enquanto contemplava a vista panorâmica. "Só o melhor", disse ele, acomodando-se na luxuosa poltrona de couro. Ele pensou em Helena, provavelmente em casa naquele apartamento bege, a ver algum serviço de streaming, talvez a trabalhar em alguns desses pequenos esboços de design de que tanto falava. Ele sempre o tinha achado um passatempo fofo, embora pouco prático.
Design de interiores, ela chamava. Ele tinha chamado de brincar com almofadas. Tinha-lhe dito que a carreira dele tinha que ser a prioridade. Ele era o que ganhava o dinheiro, aquele cujo trabalho importava. Os sonhos dela eram um luxo no qual não podiam permitir-se focar. Lembrou-se de uma noite, há anos. Ela tinha espalhado uma série de desenhos detalhados sobre a mesa da sala de jantar. O seu rosto iluminado com uma paixão que ele não via há muito tempo. Era uma proposta para uma remodelação completa da ala infantil de uma biblioteca local. Um projeto pro Bono que ela queria liderar. "Olha, Marco", ela tinha dito, a sua voz vibrando de emoção. "Se abrirmos esta parede e usarmos móveis modulares aqui, podemos criar um espaço dinâmico que cresce com as crianças. E esta paleta de cores é baseada em psicologia do desenvolvimento para fomentar a criatividade." Ele mal tinha olhado, com os olhos fixos num relatório do mercado de ações no seu portátil. "Que bom, querida", tinha murmurado. "Mas o acordo Henderson fecha na sexta-feira. Eu realmente preciso concentrar-me. Podemos recolher isto? Preciso da mesa para a minha papelada." Ele nunca esqueceria como a luz dela se tinha atenuado naquele instante, a faísca dos seus olhos a extinguir-se, substituída por uma familiar e cansada resignação. Ela tinha recolhido os seus desenhos em silêncio e nunca mais mencionou o projeto da biblioteca. Recordar isso agora, sentado no atalaia com Sofia, não lhe produziu uma pontada de culpa, mas sim uma confirmação de que tinha tomado a decisão correta. Precisava de uma mulher que entendesse o jogo, que fosse uma sócia na sua ambição, não uma distração dela. Sofia entendia. Atualmente, estava a tirar uma foto perfeitamente enquadrada da sua taça de champanhe contra o skyline da cidade para o seu Instagram. A sua legenda, sem dúvida, etiquetaria o restaurante e louvaria o seu maravilhoso namorado. Ela era um ativo. "Por nós", disse Marco, levantando a sua taça. "Pelo futuro", secundou Sofia, o seu sorriso deslumbrante. Marco bebeu o champanhe ridiculamente caro. O sabor era fresco, frio e absolutamente vitorioso. Ele era o rei do seu próprio mundo, sentado no seu castelo no céu. Nada nem ninguém podia tocá-lo. Tinham acabado de pedir os seus aperitivos. Marco, o foie gras selado. Sofia, o serviço de caviar. Quando uma subtil mudança na atmosfera do restaurante chamou a sua atenção, algumas cabeças viraram-se para a entrada. Jean-Pierre, o maître de usualmente imperturbável, estava a escoltar pessoalmente um novo casal para a sua mesa, a sua postura ligeiramente mais deferente do que tinha sido com Marco. Marco seguiu o olhar coletivo, um brilho de irritação a cruzar o seu rosto. Ele odiava quando um tubarão maior entrava nas suas águas. Esperava ver algum multimilionário da tecnologia na casa dos 50 ou um diretor de estúdio grisalho, mas o que viu produziu-lhe um choque no sistema, uma comoção repentina e fria que o serenou instantaneamente. Era Helena, mas não era a Helena que recordava. A Helena que ele tinha deixado usava o cabelo num simples rabo de cavalo. Preferia jeans sensatos e raramente usava maquilhagem. A mulher que caminhava pelo atalaia era uma criatura completamente diferente. O seu cabelo escuro estava penteado em ondas elegantes e em cascata. Usava um vestido verde esmeralda simples, mas requintadamente cortado, que se ajustava à sua silhueta. Uma silhueta mais forte, mais segura do que recordava. O seu rosto, que uma vez tinha chamado agradavelmente normal, agora era surpreendente, iluminado por um brilho tranquilo que parecia provir do seu interior. Sentiu um nó na garganta. Era como ver um fantasma, mas um fantasma que tinha voltado da morte, mais vibrante
e vivo do que nunca. Quem é essa? Perguntou Sofia, notando o seu olhar fixo. Conhece-a? Marco não conseguiu responder por um momento. Estava demasiado ocupado a processar o homem que a acompanhava. Era mais velho, talvez nos 40 e poucos, com cabelos grisalhos distintos nas têmporas e um ar de autoridade sem esforço. Não era um galã de cinema, mas possuía um carisma profundo e uma inteligência tranquila e observadora. Vestia um fato feito à medida que provavelmente custava mais do que o pagamento mensal da hipoteca do seu penthouse. Enquanto passavam, o homem colocou uma mão suave na parte inferior das costas de Helena, um gesto de fácil intimidade que fez o estômago de Marco revirar. Sentaram-nos numa mesa ainda melhor do que a dele, um reservado de canto que oferecia tanto privacidade como uma vista dominante de todo o restaurante. Marco? Está a olhar fixamente, disse Sofia, a sua voz áspera pela irritação. É má educação. É a minha ex-esposa, finalmente conseguiu dizer, as palavras parecendo cascalho na sua boca. As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Sofia levantaram-se. Esticou o pescoço para ver melhor. Essa é a Helena. Uau! Ela deu um upgrade. Sim, deu um upgrade. O comentário pretendia ser um desprezo, uma confirmação da sua própria superioridade, mas aterrou como um insulto para Marco. Deu um upgrade? Era um eufemismo de proporções cósmicas. Isto não era uma simples mudança de visual. Era uma transformação completa. Esta era uma mulher que estava confortável na sua própria pele, que pertencia a um lugar como o Atalaia. A mulher tranquila e modesta de quem ele se tinha divorciado estaria aterrorizada, até de atravessar estas portas. A sua mente cambaleou, procurando uma explicação lógica. Quem era o homem? Um encontro caro? Um sugar daddy? Sim, tinha que ser isso. Helena devia ter se sentido sozinha e tinha encontrado algum velho rico para cuidar dela. Imaginou o seu dinheiro da liquidação a diminuir, o seu desespero a crescer. Era a única narrativa que fazia sentido, a única que mantinha intacta a sua própria vitória. Provavelmente algum cliente rico que está a tentar impressionar, disse Marco, tentando parecer displicente. Ainda está a tentar pôr esse pequeno negócio de design a funcionar. Mas mesmo enquanto o dizia, sabia que era mentira. Observou como o homem, cujo nome agora desejava saber desesperadamente, falava com Helena. Não estava apenas a falar, estava a ouvir. Estava inclinado, o seu olhar completamente focado nela. A sua expressão uma mistura de admiração e profundo afeto. E Helena? Estava a rir, não o riso educado a que ele estava acostumado, mas um riso genuíno e desenfreado que fazia os seus olhos brilharem. Ele não a ouvia rir assim há anos. Apercebeu-se com um nó nauseante que ele tinha sido a razão pela qual ela tinha parado de rir assim. O empregado chegou com os seus aperitivos. O intrincado prato de foie gras, que momentos antes tinha parecido o cúmulo da indulgência, agora parecia grotesco. A torre de caviar, com as suas colheres de madrepérola e os seus blines, parecia absurda. O apetite de Marco tinha desaparecido por completo, substituído por uma sensação fria e vazia no fundo do estômago. Ele era suposto ser o vencedor. Esta era a sua celebração. Mas o fantasma do seu passado tinha acabado de entrar. E pela primeira vez num ano muito longo, Marco Torres começou a suspeitar que tinha perdido algo muito mais valioso do que jamais tinha entendido. A hora seguinte foi uma aula magistral de tortura para Marco. Ele tentou interagir com Sofia, ouvir a sua tagarelice sobre uma próxima viagem de influencers para Fernando de Noronha, e o drama com a sua arqui-inimiga, Patrícia. Ele acenou
e emitiu os murmúrios de acordo apropriados, mas a sua atenção era uma corda tensa, puxada inexoravelmente para o reservado do canto. Tornou-se um espião involuntário, catalogando cada detalhe da cena que se desenrolava a apenas 15 metros de distância. Observou como o homem, raposa prateada, pensou Marco venenosamente. Servia a Helena um copo de vinho. Observou como partilhavam um prato, os seus movimentos fáceis e sincronizados. Viu a forma como as mãos de Helena se moviam quando falava, talhando formas no ar, enquanto descrevia algo com paixão. Lembrou-se dessas mãos, usualmente cobertas de pó de carvão ou manchas de tinta dos seus passatempos. Agora estavam animadas, expressivas, as mãos de um maestro a dirigir a orquestra da sua nova vida. De que estavam a falar? A sua mente acelerou. Dela! Tinha que ser sobre ela. O homem estava claramente apaixonado. Marco dissecou a sua interação, procurando pistas, procurando defeitos. Procurou os sinais reveladores de uma relação transacional. A expressão entediada de uma mulher mantida, o aperto possessivo de um benfeitor. Não encontrou nenhum. O que viu foi uma parceria. Viu respeito. Viu a forma como os olhos do homem se enrugavam nos cantos quando Helena sorria. Viu a forma como ela ocasionalmente se inclinava sobre a mesa e lhe tocava na mão. Um gesto de conexão simples e tranquilizador. Estas não eram as ações de uma mulher a tentar garantir um benfeitor. Isto era real. A percepção aterrou como um soco no estômago. Ela parece feliz, comentou Sofia, o seu tom tingido de uma estranha mistura de curiosidade e acusação. Ela tinha estado a observá-lo enquanto ele observava Helena, e a sua paciência estava claramente a esgotar-se. É uma atuação, retorquiu Marco, mais duramente do que pretendia. Provavelmente está a enrolá-lo. Helena sempre foi boa a fazer de vítima. Era? Tentou recordar uma instância, qualquer instância, de Helena ser manipuladora. Não conseguiu. O que recordava era ela a pedir o seu tempo, a sua atenção, que ele estivesse presente. Ele tinha enquadrado esses pedidos como carência, como ela a tentar retê-lo do seu trabalho. Agora, ao vê-la com este homem, viu-o pelo que era. Um desejo de parceria. Uma parceria que ele não tinha estado disposto ou sido capaz de fornecer. Uma recordação, aguda e inoportuna, veio à tona. Era o seu 8º aniversário. Ele tinha-o esquecido completamente. Chegou à casa tarde, exausto por um dia de 14 horas de negociações hostis. A casa estava escura, exceto pela sala de jantar, onde Helena estava sentada numa mesa completamente posta, com 2 pratos de filé mignon frio e por comer, e uma única vela a bruxulear. Tentei ligar, ela tinha dito, a sua voz pequena e tensa. O meu telemóvel estava desligado. Estávamos numa reunião de fecho. Tinha replicado ele, a afrouxar a gravata, a sua mente ainda em folhas de cálculo e margens de lucro. O que é isto tudo? É o nosso aniversário, Marco. Ele sentiu um lampejo de aborrecimento, não de culpa. Era apenas mais uma exigência do seu tempo, mais uma expectativa que ele falhara em cumprir. Helena, estou a construir um futuro para nós. Tens ideia da pressão sob a qual estou? Não se pode esperar que eu me lembre de todas as pequenas datas. Não é uma pequena data, ela tinha sussurrado, e ele viu o brilho das lágrimas nos seus olhos. É a nossa vida. Ele tinha-o ignorado. Disse-lhe que celebrariam no fim de semana, o que nunca fizeram. Ele tinha escolhido o negócio em vez do jantar, o futuro em vez do presente. Olhando para ela agora, sentada em frente a um homem que a olhava como se ela fosse a única pessoa numa sala cheia de estrelas, Marco apercebeu-se de que tinha cometido um erro de cálculo catastrófico. Ele não tinha estado a construir um futuro para eles.
Ele tinha estado a construir um futuro para si mesmo, e ela era apenas uma parte inconveniente das despesas gerais. O empregado aproximou-se de Helena e do seu acompanhante. Segurava uma garrafa de champanhe. Dom Perignon, Marco notou amargamente. O empregado falou em voz baixa com o homem, que simplesmente acenou. Não era para a mesa deles. O empregado, seguido por Jean-Pierre, trouxe o champanhe e 2 taças não para a sua mesa, mas para o centro dela. Algo estava a acontecer. Um murmúrio baixo percorreu o restaurante. As pessoas estavam a começar a notar. O homem da mesa do canto levantou-se. Era alto, sereno, e os seus olhos nunca deixaram Helena. Sofia inclinou-se para a frente, o seu aborrecimento anterior substituído por uma atenção absorvida. O que está a acontecer? Marco não respondeu. Não podia. O seu sangue tinha se transformado em gelo. Tinha um pavor repentino, premonitório, uma certeza aterrorizante sobre o que estava prestes a acontecer. Sentia-se como um homem à beira de um precipício, a terra a desmoronar-se sob os seus pés, forçado a ver como a única coisa que pensou ter descartado se tornava o tesouro inestimável de outra pessoa. O homem. Julien Delamarre. Marco sabia o seu nome agora. Uma busca rápida e frenética no seu telemóvel debaixo da mesa tinha revelado tudo. Ele não era apenas um velho rico. Ele era Julien Delamarre, o recluso fundador e CEO da Delamarre Tecnologias, um pioneiro em IA sustentável. Ele era um multimilionário legítimo, não apenas rico em finanças como Marco, mas com uma riqueza que mudava o mundo. Ele era um filantropo, um colecionador de arte, e de acordo com um artigo bajulador da Forbes, uma das mentes mais brilhantes da sua geração. A narrativa da Sugar Baby desesperada evaporou-se num sopro de fumo humilhante. Julien não fez um grande espetáculo, não bateu na sua taça, nem pediu atenção. Não precisava. O poder tranquilo que irradiava era suficiente. O ruído ambiente do restaurante pareceu desvanecer-se enquanto ele dirigia toda a sua atenção para Helena. Helena! Começou, a sua voz baixa mas clara, a ressoar na sala silenciada. Desde o momento em que a conheci, desafiou-me. Vim até si à procura de uma designer para criar um espaço e ensinou-me a construir um lar. Pensei que entendia de arte, mas ensinou-me a ver a beleza na estrutura, na luz e na força tranquila das coisas que são feitas para durar. Marco sentiu um formigueiro na pele. Feitas para durar. A frase era um punhal. Ele tinha construído a sua vida sobre aquisições e alienações, sobre ganhos a curto prazo e eficiência impiedosa. Tinha tratado o seu próprio casamento da mesma maneira. Julien continuou, o seu olhar fixo em Helena, que o olhava com os olhos arregalados por uma mistura de choque e alegria nascente. Entrou na minha vida quando tudo eram plantas e balanços, e encheu-a de cor, calor e risos. É a mulher mais apaixonada, resiliente e brilhante que conheci. Pegou nos pedaços partidos de uma vida que lhe foi entregue e construiu um império próprio. Um império próprio? O que é que isso significava? A mente de Marco estava em curto-circuito. Então, com uma graça que foi completamente devastadora, Julien Delamarre ajoelhou-se num joelho. Um suspiro coletivo percorreu o atalaia. A mão de Sofia voou para a boca. Marco sentiu que não conseguia respirar, como se todo o oxigênio tivesse sido sugado da sala e canalizado diretamente para aquele reservado do canto. Do seu bolso, Julien tirou uma pequena caixa de veludo. Abriu-a. Mesmo do outro lado da sala, o anel era cegante. Não era uma explosão ostentosa de diamantes como o que Marco tinha dado a Sofia. Era um único diamante, impecável,
de corte esmeralda, flanqueado por 2 safiras mais pequenas, uma peça tão elegante e única como a mulher a que se destinava. Parecia uma peça de museu. "Ah, Helena Vega", disse Julián, a sua voz embargada pela emoção. "Redesenhou o meu mundo. Far-me-ia a incrível honra de desenhar o nosso futuro juntos? Casaria comigo?" Por um momento que se estendeu até a eternidade, houve um silêncio absoluto. O coração de Marco martelava contra as suas costelas. Uma parte desesperada e traiçoeira dele, a rezar para que ela dissesse que não, que tudo era uma piada elaborada. O rosto de Helena era uma tela de emoção. As lágrimas escorriam pelas suas bochechas, mas ela estava a sorrir. Um sorriso tão radiante que poderia ter iluminado a cidade de baixo. Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar, e depois finalmente encontrou a sua voz, clara e ressonante. "Sim. Sim, Julián. Claro que sim." O restaurante explodiu. Os comensais sussurrados e sofisticados irromperam em aplausos espontâneos e sinceros. As pessoas sorriam. Alguns limpavam os olhos. Foi um momento cinematográfico perfeito, e Marco Torres tinha um assento na primeira fila para o seu próprio apocalipse pessoal. Julián deslizou o magnífico anel no seu dedo. Encaixou perfeitamente. Ele levantou-se, puxando-a para os seus braços, num abraço que foi ao mesmo tempo apaixonado e terno. O aplauso aumentou. "Bem", disse Sofia, a sua voz pingando com um veneno que Marco nunca lhe tinha ouvido antes. "Acho que ela ganhou." As palavras atingiram-no mais forte do que qualquer golpe físico. Ela ganhou. Não era uma competição. Ou era. Na sua mente, sempre tinha sido. O divórcio foi a sua volta da vitória. Tinha se libertado de uma vida aborrecida e de uma mulher que não conseguia acompanhar. Tinha se melhorado, mas enquanto observava Helena, agora a usar o anel de um multimilionário, a ser brindada com champanhe por todo o restaurante, uma mulher tão claramente adorada e respeitada, viu a verdade nauseante. Ele não se tinha melhorado. Ele tinha sido o casamento de arranque. Ele era a prequela, a história de fundo, o capítulo que ela teve que superar para alcançar a sua vida real. Ele era o homem que tinha possuído um bilhete de lotaria e o tinha atirado para o lixo, só para ver outra pessoa encontrá-lo e reclamar o prêmio de 1.000 milhões de euros. O empregado chegou com os seus pratos principais. Marco olhou para o seu prato de filé mignon wagyu, o seu ponto perfeito e a sua guarnição artística, uma zombaria para o seu ego despedaçado. Sentiu uma onda de náuseas. Nunca se tinha sentido tão completa e totalmente derrotado em toda a sua vida. Enquanto Julián e uma radiante Helena finalmente saíam do restaurante, parando para aceitar felicitações de alguns bem-intencionados, Marco permaneceu congelado na sua cadeira. Viu-os ir embora, viu a porta fechar-se atrás deles, deixando-o num mundo que tinha sido irremediavelmente inclinado sobre o seu eixo. O aplauso tinha cessado e o burburinho ambiente do atalaia tinha recomeçado. Mas para Marco, o silêncio era ensurdecedor. Pegou no seu garfo a pesada prata sentindo-se alheia na sua mão e empurrou um pedaço de carne à volta do seu prato. O jantar da vitória era agora cinza. "Então", começou Sofia, a sua voz fria e aguda, a quebrar o silêncio entre eles. "Vai ficar aí sentado a parecer que o seu cachorro acabou de morrer a noite toda? Ou vai fingir que está num encontro comigo?" Marco estremeceu. "Foi só um choque, é tudo." "Um choque", ela troçou, dando uma dentada cruel no seu termidor de lagosta. "Marco, você parecia estar a assistir a uma execução ao vivo, à sua. Eu nunca o vi parecer tão... pequeno." Pequeno. A palavra pequeno foi um ataque de precisão. Era precisamente o que ele tinha acusado Helena de ser.
a coisa da qual ele se tinha orgulhado de escapar. Ser-lhe devolvido pela mulher, que era suposto ser o símbolo do seu novo mundo maior do que a vida, era irritante. Não seja ridícula, Sofia. Estou feliz por ela. A mentira era tão fina que era transparente. Ah, por favor. Ela zombou, largando o garfo. A pretensão tinha acabado. Feliz por ela. Você estava praticamente a vibrar de ciúmes. Em todo o tempo que ela esteve aqui, você não olhou para mim uma única vez. Nenhuma. Eu era apenas paisagem para a sua pequena telenovela. Diga-me, você gostou do espetáculo? Isso não é justo, murmurou ele. Mas a sua defesa era fraca, patética, não é? Ela insistiu, a sua voz subindo ligeiramente, atraindo um olhar discreto. Você disse que ela não tinha ambição, que o estava a atrasar. Aquela mulher que acabou de sair daqui não parecia estar a ser atrasada. Parecia que estava prestes a possuir o mundo. E sabe de uma coisa? Parecia que o estava a fazer sem lhe dedicar sequer um pensamento. Cada palavra era um dardo perfeitamente direcionado, picando o seu ego. Sofia não estava apenas zangada, estava a dissecá-lo, e a sua análise era brutalmente precisa. Você está obcecado por ela, declarou Sofia, semicerrando os olhos. Todo este ano, pensei que estávamos a construir algo, mas não estávamos, pois não? Eu era apenas um substituto. Eu era a não Helena, mais jovem, mais loira, mais divertida. Eu era a sua vingança. Mas afinal, ela é que está a ter a vingança, sem sequer tentar, e você não consegue suportar isso. Ele quis negar, enfurecer-se com ela, mas a verdade das suas palavras silenciou. Ele tinha usado Sofia. Não o tinha visto dessa maneira, é claro. Tinha dito a si mesmo que estava apaixonado, ou pelo menos aceso, pela energia dela, pela beleza dela. Mas agora, sob as luzes fluorescentes severas da sua própria humilhação, viu as suas motivações com uma clareza nauseante. Sofia era um curativo para uma ferida que ele nem sequer sabia que tinha, e agora a ferida tinha sido aberta de par em par. Acho que estou a perder o apetite, disse Sofia, afastando o seu prato. Agarrou na sua mala uma Clutch Chanel ridiculamente cara que Marco lhe tinha comprado no mês passado. O homem com quem ela está, Julian Delamar. Acabei de pesquisar. Ele vale 12 bilhões de euros, Marco. Bilhões. Com B. Ele financia a pesquisa do cancro e constrói escolas em África. Você faz o quê? Compra e desmantela empresas em pedaços. A comparação era cruel e concebida para ferir. Conseguiu-o na perfeição. Você disse que era a melhoria, o vencedor. Continuou, a sua voz a baixar para um sussurro venenoso. Mas do lugar onde estou sentada, parece que ela trocou um Honda usado por um jato privado. E você fica aqui a pagar a conta de um jantar que nem sequer consegue comer. Levantou-se, a sua cadeira a raspar asperamente contra o chão polido. Ligue-me quando tiver superado a sua ex-esposa, ou melhor ainda, não ligue. Virou-se e saiu, os seus saltos a marcar um ritmo de partida zangado. Ela não olhou para trás. Marco ficou sozinho, à mesa para dois, com 2 pratos principais a meio comer e o peso completo e esmagador da sua própria monumental estupidez. Jean-Pierre deslizou para ele, a sua expressão uma máscara de simpatia profissional. Está tudo bem, Sr. Torres? Marco olhou para o maître d' preocupado, para os olhares de pena das mesas circundantes, para o fantasma de uma celebração na sua própria mesa. Só me traga a conta, disse, a sua voz rouca, e o uísque mais forte que tiver. Ele tinha vindo ao Atalaia para brindar a sua vitória. Ia embora completamente vencido, não por um inimigo, mas pelo inegável sucesso radiante da mulher
que ele tinha estado tão certo de ter deixado para trás na poeira. O silêncio no penthouse de Marco era uma presença física. Era um espaço elegante e minimalista, todo chrome, vidro e tons de cinzento. Um lugar desenhado para impressionar, não para confortar. Ele sempre o tinha visto como um símbolo do seu sucesso, um contraste marcante com o calor desordenado e acolhedor da casa que tinha partilhado com Helena. Esta noite, pela primeira vez, sentia-se como um mausoléu, frio, vazio e assombrado. O copo de Macallan 25 na sua mão pouco fazia para amortecer o latejar no seu crânio. Tinha abandonado o seu Ferrari a um manobrista e apanhado um táxi para casa, incapaz de suportar a ideia de estar sozinho, com o rugido triunfante do seu próprio motor. Ele afundou-se num sofá baixo de couro italiano e abriu o seu portátil. Os seus dedos, usualmente tão rápidos e decisivos no teclado, enquanto orquestravam aquisições corporativas, sentiam-se desajeitados. Ele digitou Helena Vega na barra de pesquisa. Durante o casamento deles, uma pesquisa pelo nome dela não teria rendido nada. Talvez uma foto etiquetada na sua página do Facebook de uma festa da empresa. Uma ligação para uma corrida de caridade de 5K em que ela tinha participado. Nada de substância. Ela tinha sido, no mundo digital como no seu, uma extensão dele. Os resultados que agora inundaram o seu ecrã contavam uma história diferente. O primeiro resultado era um artigo na AD Brasil, Architectural Digest. O título dizia: Vega Interiores, Helena Vega. Redefine espaços íntimos com empatia e inovação. A sua respiração foi cortada. Vega Interiores. Ela tinha usado o seu próprio nome. Não tinha tirado o apelido dele da porta. Tinha construído uma nova porta com o nome dela. Ele clicou no link. O artigo era um perfil brilhante, com fotografias impressionantes dos seus projetos recentes. Um hotel boutique em Maragogi, que era uma obra-prima de elegância costeira. A sede de uma startup de tecnologia na Avenida Faria Lima, desenhada para fomentar a criatividade. E uma residência privada no Alphaville, que era ao mesmo tempo espantosamente moderna e profundamente pessoal. As descrições do seu trabalho usavam palavras como visionária, comovente e transformadora. Havia uma foto de Helena, de pé num dos espaços que tinha desenhado. Estava a sorrir, não para a câmara, mas para algo fora do enquadramento. Um olhar de profunda satisfação no seu rosto. Parecia uma artista no seu elemento. O artigo citava um cliente. Helena não decora apenas um quarto. Ela ouve a história das pessoas que viverão nele e traduz essa história num espaço físico. Ela devolveu-nos uma parte de nós mesmos que nem sabíamos que tínhamos perdido. Ele sentiu uma nova onda de náuseas. Lembrou-se dos seus esboços, aqueles que ele lhe tinha dito para recolher da mesa de jantar. Ele tinha-os visto como uma desordem. O mundo, afinal, via-os como genialidade. Ele continuou a procurar. Encontrou o website da Vega Interiores. Era profissional, elegante e apresentava um portfólio negavelmente impressionante. A sua página sobre nós era uma biografia curta e poderosa. Mencionava a sua paixão de toda a vida pelo design e a sua formação formal. Um diploma que tinha obtido antes de se conhecerem, um facto que ele quase tinha esquecido. Não o mencionava a ele de todo. A sua década na vida dela era um espaço em branco, um capítulo editado. Depois, procurou por ela e Julian Delamar. Eles eram um poderoso casal filantrópico. Tinham co-presidido a um recente baile de angariação de fundos para o MASP. Havia fotos deles no tapete vermelho, Helena num vestido deslumbrante, a parecer totalmente igual a Julian.
Um artigo numa coluna social descrevia-os como o casal mais elegante e discreto da cidade, destacando a sua paixão partilhada pela arte e pelas causas sociais. O artigo detalhava como se conheceram. Julian Delamar tinha contratado a Vega Interiores para desenhar a nova sede da Delamar e Tecnologias. Tinha ficado tão impressionado com a sua visão e profissionalismo que a tinha procurado pessoalmente. A relação deles tinha florescido a partir de uma base de respeito profissional mútuo. Marco fechou o portátil. Não era uma situação de sugar daddy, não era um golpe de sorte. Foi ganho. Ela tinha construído isto. Tinha pegado no dinheiro da liquidação, dinheiro que ele tinha considerado um presente de despedida generoso para a manter calada e confortável, e investiu-o em si mesma. Tinha construído o negócio que sempre sonhou, aquele que ele tinha ativamente, embora passivamente, desencorajado. Ele tinha sido a âncora que a arrastava, e no momento em que ele cortou a corda, ela não se afundou. Ela elevou-se. O alcance completo e horrível do seu erro de cálculo desabou sobre ele. Ele não só tinha perdido uma esposa, tinha perdido uma sócia que ele nem sequer sabia que tinha. A mulher tranquila e ambiciosa que ele tinha deixado para trás possuía uma determinação e um talento que minimizavam a sua própria e impiedosa escalada corporativa. Ele perseguiu o dinheiro. Ela criou beleza. Ele desmantelou ativos. Ela construiu legados. Pensou nas últimas palavras brutais de Sofia. Ela trocou um Honda usado por um jato privado. Ele olhou em volta no seu penthouse frio e silencioso. Um monumento à sua própria marca de sucesso. Era um espaço desenhado por um arquiteto famoso e caro, que nunca se tinha incomodado em lhe fazer uma única pergunta pessoal. Era uma coleção de objetos caros, uma exibição estéril de riqueza. Não era um lar. De repente, ele sentiu falta desesperadamente da desordem. Sentiu falta do cheiro dos olhos do seu pequeno canto de ateliê. Sentiu falta das pilhas de revistas de design na mesa de centro. Sentiu falta da mulher que tinha tentado, vezes sem conta, construir um lar com ele, enquanto ele estava ocupado a construir um império para um só. O uísque no seu copo não oferecia consolo, só sabia a arrependimento. Um rasto amargo e ardente até ao fundo. Passou uma semana. Foi a semana mais longa e miserável da vida de Marco. Foi trabalhar, mas a sua concentração estava desfeita. Durante as reuniões, encontrava a sua mente à deriva, a imaginar Helena a rir com Julian Delamar. Olhava para complexos modelos financeiros, mas tudo o que via era a safira brilhante no seu dedo. Os seus colegas notaram a sua distração, o seu novo e amargo humor. A aura do invencível invasor corporativo tinha sido substituída pela palidez de um homem atormentado. Sofia, fiel à sua palavra, não tinha ligado. Tinha bloqueado o seu número. O seu Instagram, outrora um santuário da sua fabulosa vida juntos, agora estava limpo de todas, exceto algumas das suas fotos. Ela já estava a seguir em frente, a reajustar a sua narrativa. Ele era notícia de ontem. A solidão, uma emoção que Marcos sempre tinha associado à fraqueza, tornou-se a sua companheira constante. O silêncio do seu penthouse já não era apenas tranquilo. Era acusatório. Cada superfície reluzente parecia refletir a sua própria imagem patética. Uma noite, após uma garrafa de vinho que não fez nada para entorpecer a dor no seu peito, ele deu por si a percorrer fotografias antigas no seu armazenamento na cloud. Saltou os anos recentes de férias luxuosas com Sofia e recuou mais, para o início. Para Helena. Havia fotos deles no seu primeiro pequeno apartamento, a pintar as paredes eles próprios.
Uma foto dela a olhar com orgulho para a primeira peça de mobiliário a sério, para a qual ela tinha poupado e restaurado. Uma foto deles numa caminhada, o rosto dela sem maquilhagem, a sorrir-lhe com um amor aberto e descomplicado, que agora parecia um golpe físico. Esta era a mulher que ele tinha amado, antes de decidir que não era suficiente, antes de a quebrar. Ou assim pensou. Deparou-se com um vídeo do seu 30º aniversário. Ele tinha lhe dado uma festa surpresa no quintal. No vídeo, ela estava rodeada pelos seus amigos, o seu rosto aceso de pura alegria, enquanto cortavam um bolo. Ela olhou para ele do outro lado do jardim e atirou-lhe um beijo, um olhar de amor e gratidão tão profundos no seu rosto. Vendo-o agora, sentiu um soluço a subir na sua garganta, espesso e doloroso. O que é que eu fiz? Como é que eu pude deitar aquilo fora? Impulsionado por um cocktail desesperado e alimentado pelo vinho da nostalgia e da autopiedade, ele fez a única coisa que sabia que não devia. Pegou no seu telefone e encontrou o número dela. Olhou para o nome Helena durante muito tempo, antes que os seus polegares começassem a mover-se, digitando uma mensagem nascida da fraqueza e do ego. Olá. Vi-te no Atalaia na semana passada. Parecias feliz. Parabéns. Lembrei-me dos velhos tempos. Lembras-te daquele pequeno italiano na Muca a que costumávamos ir? Estava a pensar nisso esta noite. Ele pressionou enviar. Antes que pudesse hesitar, a mensagem era um intento patético e transparente de se arrastar de volta para a narrativa dela. Estava a tentar lembrar-lhe uma história partilhada para implicar uma conexão que ele próprio tinha cortado. Não tinha a certeza do que queria. Que ela dissesse que também sentia a sua falta. Que sentisse uma pontada de nostalgia. Só queria uma reação. Queria saber que ainda existia no mundo dela. Esperou, o seu coração a bater forte. O recibo de entrega apareceu. Ficou a olhar para o ecrã, à espera que os 3 pequenos pontos de uma resposta se materializassem. Os minutos transformaram-se numa hora, depois 2. Adormeceu, um sono inquieto e com sabor a álcool no sofá, com o seu telefone agarrado na mão. Acordou sobressaltado perto das 3 da manhã, o pescoço rígido, a cabeça a latejar. Apalpou o seu telefone, o seu ecrã cegamente brilhante no quarto escuro. Havia uma resposta, uma única notificação. O seu coração deu um salto. Desbloqueou o telefone e leu a mensagem. Não era longa, não era zangada nem sentimental. Era algo muito pior. Era definitivo. Marco, agradeço que tenhas entrado em contato. Mas o meu passado não é um lugar que visito mais. A felicidade que viste é real e está construída sobre um futuro que me entusiasma. Agora, tenho um novo lugar italiano favorito. Desejo-te o melhor. Isso foi tudo. Desejo-te o melhor. As 5 palavras mais educadas e devastadoramente indiferentes da língua. Não havia raiva, nem ressentimento persistente, nem abertura para mais conversa. Foi o fecho de uma porta limpo, nítido e profissional. Ela não guardava rancor, não estava a jogar. Ela simplesmente, de verdade, já não se importava. Ele era um arquivo fechado, um projeto terminado. Ele leu a mensagem repetidamente, as palavras a ficarem borradas através do nevoeiro da sua ressaca e da sua angústia. Agora tenho um novo lugar italiano favorito. A frase simples era uma metáfora brutal. Ela tinha uma nova vida, um novo amor, novas memórias que estavam a sobrepor-se às que ele tão descuidadamente tinha tentado evocar. Ele tinha querido uma reação e tinha-a obtido. Tinha confirmado que ainda existia no mundo dela, mas apenas como uma memória distante e irrelevante. Ele era o fantasma na festa.
e ela tinha-o exorcizado, educadamente e firmemente. Ele deixou cair o telefone na almofada ao seu lado e olhou para a escuridão da sua vida vazia e silenciosa. O sabor da vitória. Há muito que se tinha transformado em cinza na sua boca. O triunfo na revista Forbes Brasil. As estações mudaram. O calor escaldante do verão de São Paulo deu lugar a um outono suave e indiferente. Para Marco, a mudança foi interna. O desespero frenético das semanas após o encontro no Atalaia tinha arrefecido numa dor surda e persistente de arrependimento. Ele parou de beber em excesso. Foi trabalhar. Foi ao ginásio. Seguiu os movimentos da sua vida, mas a arrogância tinha desaparecido. O brilho predatório nos seus olhos tinha sido substituído por uma tristeza cansada. Ele existia num estado de exílio autoimposto. Evitou os restaurantes e bares ostentosos que costumava frequentar, aterrorizado por outro avistamento acidental. O seu mundo, que antes se tinha sentido ilimitadamente expansivo, tinha encolhido ao tamanho da sua própria solidão. Uma tarde chuvosa de terça-feira, ele estava a matar o tempo num quiosque do aeroporto antes de um voo de negócios para Frankfurt. Estava a percorrer as filas de revistas, os seus olhos vidrados sobre as capas com celebridades sorridentes e manchetes ousadas sobre sucesso e escândalo. E então ele viu-a. Não era uma pequena foto numa coluna social. Era a capa. A capa da revista Forbes Brasil. Era uma fotografia poderosa, maravilhosamente tirada. Helena estava de pé, não num vestido glamuroso, mas em calças tailleur e uma blusa de seda, a olhar diretamente para a câmara. Não estava a sorrir um sorriso bonito e complacente. A sua expressão era de calma, confiança e inteligência. Ao seu lado, com a mão pousada com orgulho no seu ombro, estava Julien Delamarre. Pareciam uma equipa, uma parceria formidável. O título a negrito, em letras amarelas, estava salpicado na parte inferior da imagem. O poder do propósito, Julien Delamarre e Helena Vega. Sobre a construção de um futuro melhor, nos negócios e na vida. Marco sentiu o sangue escoar do seu rosto. Ele pegou na revista, as suas mãos a tremer ligeiramente. Abriu-a. Na reportagem de capa. Era uma reportagem extensa de 10 páginas que detalhava o trabalho revolucionário de Julien em tecnologia sustentável e, para espanto de Marco, a ascensão meteórica de Helena no mundo do design arquitetônico. O artigo aclamava a Vega Interiores como a firma de design mais procurada na Europa, elogiando o seu compromisso com materiais sustentáveis e princípios de design centrado no ser humano. Falava dos seus contratos multimilionários para desenhar campi corporativos inteiros e eco-resorts de luxo. Não era um passatempo, era um império. O império dela. Havia uma secção sobre a sua vida pessoal, a sua fundação filantrópica partilhada. A iniciativa Delamarre Vega, que estava a financiar a educação artística em comunidades carenciadas. Havia uma citação de Julien sobre a sua noiva. Helena é a pessoa mais formidável que conheço, citava a revista. Sou um homem que lida com dados e lógica, mas ela tem uma compreensão fundamental da alma humana e tem a rara habilidade de tornar esse entendimento tangível, de construí-lo no mundo que nos rodeia. Ela é a minha sócia em todo o sentido da palavra. O trabalho da minha vida realmente começou quando a conheci. Marco teve que se apoiar na prateleira de revistas. Leu as palavras repetidamente. O trabalho da minha vida realmente começou quando a conheci. Pensou nas suas próprias palavras para ela, anos atrás. A minha carreira tem que ser a prioridade. Os teus sonhos são uma distração. Ele tinha-a visto como um acessório da sua vida,
uma personagem secundária. E durante todo o tempo, ela tinha sido a protagonista de uma história que ele era demasiado arrogante e cego para sequer ler. O artigo terminava com uma citação da própria Helena. O entrevistador tinha lhe perguntado sobre a sua jornada, sobre começar o seu próprio negócio mais tarde na vida. Penso que durante muito tempo, dizia Helena, as suas palavras impressas em itálico elegante, vivi uma vida que foi desenhada por outra pessoa. Era uma vida perfeitamente agradável, no papel, mas os alicerces não eram meus. O ponto de viragem chegou quando me apercebi que tinha que ser a minha própria arquiteta. Tem que estar disposta a deitar abaixo uma estrutura que não está a funcionar, mesmo que seja assustador, para construir algo verdadeiro e bonito no seu lugar. O meu único arrependimento é não ter pegado no martelo antes. Marco fechou a revista. As palavras dela não eram dirigidas a ele. Eram um reflexo da sua própria jornada. Mas atingiram-no com a força de um julgamento final. Ele tinha sido a estrutura que não estava a funcionar. E ela tinha-a deitado abaixo, não por malícia, mas por um ato necessário de criação. Comprou a revista, pagou ao caixa atordoado e caminhou para a sua porta de embarque. Sentou-se na sala de espera estéril do aeroporto, rodeado de estranhos, e sentiu uma solidão profunda e aterrorizante. Ele era Marco Torres, sócio principal numa firma importante, um homem que tinha tudo o que acreditava querer. Ele era rico, bem-sucedido e completamente, absolutamente sozinho. Olhou para a capa uma última vez, para a mulher que tinha subestimado, a mulher que tinha descartado, agora a olhar para o mundo a partir da capa da Forbes. Ela já não era a sua ex-esposa. Ela era Helena Vega. E ele era apenas um homem num aeroporto, um fantasma de um passado que ela tinha renovado bela e magistralmente sem ele. E assim, Marco Torres aprendeu a lição mais difícil de todas. A grama nem sempre é mais verde, especialmente quando você não rega o seu próprio jardim. Ele passou anos a acreditar que ele era o prêmio, apenas para descobrir que ele era o preço que Helena teve que pagar para finalmente reclamar o seu próprio valor. A sua verdadeira felicidade não foi encontrada no anel de um multimilionário, mas na autoestima que ela redescobriu quando finalmente foi livre. O seu sucesso foi a consequência do fracasso dele, uma vida construída a partir dos escombros de um passado que ele destruiu. Esta história é um poderoso lembrete de que, às vezes, deixar ir não é um final, mas o começo mais importante de todos. O que você acha? Foi este o karma definitivo? Já testemunhou a vida de alguém melhorar drasticamente depois de deixar um relacionamento que os estava a prender? Deixe as suas opiniões e as suas próprias histórias nos comentários abaixo. Se esta história ressoou consigo, por favor, faça-me um grande favor e deixe um like. Partilhe-a com alguém que precise de a ouvir. Mais importante, inscreva-se no canal para mais drama da vida real e histórias de incrível transformação.